Olá para quem acompanha a nossa análise de hoje. É muito bom ter a companhia de cada pessoa que busca entender as coisas de uma forma um pouco mais profunda. Exatamente, sem aqueles atalhos superficiais de sempre. Isso. A nossa missão, nesse mergulho de hoje, é desvendar um documento acadêmico extremamente instigante e, para ser bem sincera, bastante provocador. Ah, sem dúvida. Muito provocador. O texto que a gente tem em mãos hoje chegou com o título de É Útil.pdf e ele explora a visão, bem ácida e implacável do filósofo Friedrich Nietzsche sobre a sociedade moderna. Sobre o nosso sistema educacional também. Sim, e sobre a nossa obsessão quase cega com o trabalho. E com essa palavrinha que parece inofensiva, né, mas que ele considerava muito perigosa, que é a utilidade. É uma palavra pesada no contexto dele. Senso comum completamente de cabeça para baixo. Totalmente. É só pensar na Europa do final do século XIX, né? A gente teve uma explosão de industrialização, ascensão da classe média, vários movimentos de democratização. Um salto gigantesco no progresso técnico. Isso. A maioria de nós olha para isso nos livros de história e pensa, que trunfo da humanidade. É a narrativa padrão. Mas o Nietzsche olhou para todo aquele sucesso, para toda aquela máquina a vapor girando, gerando dinheiro, e diagnosticou uma sociedade gravemente doente. O que é fascinante aqui é que a gente precisa tirar da cabeça aquela imagem do filósofo isolado numa montanha, sabe? Escrevendo poesias pro vazio. Aquele estereótipo do eremita. Exato. A análise desse documento deixa claríssimo que ele não filosofava no vácuo. Ele estava reagindo de forma muito apaixonada, muito direta à política dominante. Ao nacionalismo inflamado da época. Sim, e a massificação que acontecia bem diante dos olhos dele, ali nas ruas do recém-formado Império Alemão. E a nossa missão hoje é destrinchar como essas críticas pesadas, de mais de um século atrás, refletem de forma assustadoramente precisa nossa relação atual com a informação. Com o mercado de trabalho corporativo também, e com o que a gente chama de sucesso hoje em dia. Com certeza. Mas antes da gente dar o próximo passo, eu acho fundamental fazer um esclarecimento de imparcialidade aqui. E até pelo peso das ideias que a gente vai discutir, né? Exato. Durante essa análise, a gente vai abordar conceitos políticos e sociais da época que são, altissimamente controversos. A tese central do Nietzsche faz ataques bem contundentes à democracia, ao nacionalismo e à própria ideia universal de igualdade. E o nosso papel aqui não é, de forma alguma, endossar, tomar partido ou repudiar as visões do autor. De jeito nenhum. O objetivo é refletir estritamente as ideias apresentadas no material de origem. De maneira totalmente objetiva. A gente está aqui para explorar a mecânica de um dos pensadores mais influentes da história e entender como os argumentos dele foram construídos. Um aviso muito bem-vindo, porque a primeira grande tese que o material traz é um verdadeiro choque de realidade para qualquer pessoa do século XXI. Nossa, e como é? Vamos entrar direto no ponto mais contra-intuitivo, que é a crítica feroz que ele faz ao modelo democrático e à própria ideia de igualdade. Que para a nossa mentalidade contemporânea é quase um sacrilégio questionar, né? A igualdade é o pilar absoluto de uma sociedade justa. É o que todo mundo busca. Mas, lendo o documento, a alegação é de que a busca pela igualdade moderna não vem de um senso de justiça. Não mesmo. Vem de uma fisiologia que ele considerava doentia. Eu confesso que eu precisei ler isso umas 2 vezes. Como assim a igualdade é uma doença biológica? É uma afirmação que causa um grande desconforto inicial. A gente precisa traduzir os termos que ele usa para entender a lógica por trás. Tá, e o que ele quer dizer com fisiologia nesse contexto? Quando o texto menciona fisiologia, a gente não está falando de exames de sangue ou de batimentos cardíacos, sabe, no sentido médico da coisa. Não é ir no médico fazer um check-up. Não. O Nietzsche usa a biologia como uma grande metáfora para a força vital, para os instintos, para a saúde do espírito humano e para essa vontade de poder e de superação. Entendi. Para ele, a democracia europeia que estava florescendo ali não era o ápice da liberdade. Ele a chamava de um adestramento sublimado da escravidão. Adestramento sublimado. Isso soa como
Domesticar um animal sem que ele perceba que está sendo domesticado. É a tradução perfeita. O argumento central é que o princípio da igualdade moderna, ao tentar nivelar todas as pessoas para que todos tenham os mesmos direitos e os mesmos valores, na verdade não eleva os mais fracos. Ele faz um movimento contrário. Exato. Ele acaba forçando o que o Nietzsche denominava de tipo superior a se rebaixar para o nível da grande maioria. Porque o texto aponta que, na natureza e na cultura, a maioria sempre tende a buscar o caminho de menor resistência, né? Sim. Os grandes talentos, aquelas mentes complexas que buscam rupturas, são estatisticamente muito raros. Então, na visão apresentada no texto, ao impor a igualdade como uma virtude máxima, a sociedade estava transferindo todo o poder para a mediocridade. Estava adoecendo a vitalidade daqueles poucos que teriam a capacidade genuína de elevar o espírito humano a novos patamares. Isso nos leva a uma distinção brutal que o documento faz entre dois tipos de seres humanos. De um lado, a gente tem o que é descrito como homem de rebanho, Que é uma descrição quase caricata, mas incrivelmente reconhecível hoje em dia. muito reconhecível. Esse indivíduo busca segurança, acima de tudo. Busca conforto e adora aqueles pequenos prazeres previsíveis do dia a dia. Para esse tipo de pessoa, o trabalho não tem um propósito grandioso. O trabalho foi reduzido a um mero passatempo para evitar o tédio. O foco principal da vida inteira do homem de rebanho é a autoconservação. É só sobreviver mais um dia. Trazendo para um cenário mais leve e atual, é como aquela pessoa cuja maior ambição na vida é bater o ponto na sexta-feira, Pedir um delivery, pedir um delivery, maratonar uma série genérica na TV e garantir que as coisas continuem exatamente como estão na segunda-feira. perfeito. E do outro lado da moeda, o texto descreve o homem superior. Que seria alguém forte, com uma saúde instintiva, que busca formas muito mais ricas e difíceis de existir. Ele estaria mais próximo de um estado bruto, não domesticado pelas regras sociais. O foco dele não é a conservação confortável, mas a autossuperação. A dor e o desafio são bem-vindos para ele. É um contraste abissal. E essa distinção é a base de toda a engrenagem da crítica nietzschiana abordada no material. A conexão analítica que o texto faz e que amarra essa ideia do adestramento é que a igualdade é, no fim das contas, a ferramenta dos ressentidos. Como a fisiologia, ou seja, a força vital do homem de rebanho, não consegue atingir o nível de autossuperação das formas fortes. A única maneira que o rebanho encontra de se sentir menos impotente é tornando doentes todas as formas que se destacam. É um mecanismo agressivo de homogeneização. O material traz uma frase do Nietzsche que é brilhante pelo paradoxo dela. Ele diz: o princípio de igualdade deveria ser, sobretudo, o reconhecimento da desigualdade do desigual. Mas a modernidade preferiu fazer exatamente o oposto disso. Ela forçou a semelhança a todo custo. E esse processo de nivelamento, de cortar as pontas mais altas para que a grama fique toda do mesmo tamanho, inviabiliza o surgimento de novos indivíduos singulares. Mas tem um ponto importante aí. Se a mediocridade é o caminho de menor resistência, e essas mentes superiores existem, como que o rebanho consegue forçar essa barra? Não é um processo mágico, né? Aqui é que as coisas ficam realmente interessantes. Porque essa homogeneização não acontece por acaso. Tem um método. Exato. O documento detalha os instrumentos práticos usados para isso. Ele identifica 3 agentes principais. É uma espécie de tripé que sustenta essa mediocridade padronizada. O Estado, a educação e os jornais. Os 3 grandes assassinos do pensamento livre, segundo a análise. Vamos dissecar cada perna desse tripé. O primeiro agente coercitivo é o Estado. Qual é a função do Estado nessa visão? O papel do Estado moderno, na lente nietzschiana que a gente está lendo, não é proteger os direitos naturais das pessoas. É oprimir e punir para forjar indivíduos obedientes à moralidade dos costumes. O Estado não quer pessoas que questionem a fundação das leis. Não. Ele quer súditos, conformados, que paguem seus impostos e não causem problemas na estrutura. E o segundo agente que trabalha em parceria direta com o Estado é a educação. E aqui tem uma crítica duríssima a uma suposta educação iluminista, O ensino passa a ser desenhado totalmente a serviço do Estado. para criar acadêmicos e trabalhadores puramente úteis para essa engrenagem burocrática e produtiva. E o terceiro agente, que talvez seja o mais insidioso de todos na visão descrita, são os jornais,
a imprensa de massa da época. Funcionando como um mecanismo diário de controle e formatação do pensamento. Nossa, sobre imprensa, tem uma citação no texto que me pegou muito desprevenida. Qual delas? Aquela que diz que o espírito dos alemães é sufocado pela sua cerveja e pelos seus jornais. Há uma imagem tão crua, tão vivida. É uma metáfora fortíssima. A análise sugere que a cerveja serve para entorpecer o corpo físico, deixá-lo pesado, decadente, enquanto o jornal faz exatamente a mesma coisa com a mente. Mastigando as opiniões para que o indivíduo não precise ter o trabalho de pensar por si mesmo. Ele já recebe tudo digerido. E se a gente explorar o contexto histórico da mídia do século XIX que o texto fornece, o peso dessa frase fica ainda mais evidente, né? Naquela época, a imprensa escrita tinha um monopólio absoluto da informação de massa. Não havia rádio, não havia televisão, muito menos internet. O jornal impresso era a única janela para ver o mundo. E o Nietzsche teve a incrível perspicácia de prever o que ele chamou de um século de jornais. Um tempo em que, nas palavras dele, todas as palavras cheiram mal. Havia no ar aquela grande ilusão burguesa de que a imprensa era finalmente livre, plural, que ia esclarecer o povo. No entanto, o texto argumenta que as informações eram profundamente mascaradas. Diferentes grupos de interesse usavam a tiragem em massa dos jornais para ditar o que a população deveria debater. Moldando o senso comum de acordo com as perspectivas e as necessidades das classes dominantes. Essa imprensa livre era vista como uma grande ilusão de ótica, na verdade. Um veículo que entregava distrações superficiais E informações prontas para consumo rápido, gerando uma passividade intelectual em larga escala. É quase como se eles tivessem inventado a câmara de eco do algoritmo mais de 100 anos antes do Vale do Silício existir. É uma comparação fantástica. E isso nos leva diretamente para a dimensão histórica da nossa conversa. Porque enquanto a mente do cidadão estava sendo pasteurizada pelo jornal, a nação alemã como um todo estava passando por um momento de glória econômica sem precedentes. E é aí que o paradoxo atinge o seu auge na análise. Tinha uma unificação territorial brutal rolando, uma industrialização em massa, dinheiro definitivamente não faltava. Os fatos históricos são essenciais para entender a frustração do autor do texto. A gente está no final do século XIX. Sobre a mão de ferro do chanceler Otto von Bismarck. Isso. O Império Alemão muda o jogo da geopolítica europeia. O Bismarck forjou um inimigo externo comum à França, para conseguir unir os vários estados alemães que eram fragmentados. Isso culmina na Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha sai vitoriosa. E, em 1871, assina-se o Tratado de Frankfurt, e o Império anexa regiões estratégicas cruciais, a Alsácia e a Lorena. Que eram territórios absurdamente ricos em carvão e minério de ferro. O resultado disso é uma injeção de adrenalina na economia. A produção industrial explode a um ponto em que a Alemanha rapidamente começa a ameaçar ultrapassar a Inglaterra. Que até então era a dona incontestável da Revolução Industrial. De repente, o Império recém-unificado se torna a grande potência comercial da Europa continental. Tá, mas então o que isso tudo significa no campo cultural? Porque o senso comum diz pra gente que se a economia de um país está explodindo, se as indústrias estão a todo vapor e o orgulho nacional está lá nas alturas... A tendência é que as artes, a filosofia e a cultura vivam uma era de ouro. Exatamente. Mas a tese do documento vai na contramão disso de uma forma bem agressiva. A tese é de que esse auge econômico significou simultaneamente a mais absoluta ruína da cultura germânica. O documento expõe que, para alimentar e sustentar essa máquina industrial colossal, o Estado precisava de uma grande massa de trabalhadores motivada. Motivada por uma embriaguez coletiva que tomou a forma daquele nacionalismo fervoroso. É o período em que o sentimento de Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo, cria raízes profundas. A observação do Nietzsche foi que esse frenesi econômico e político sugou toda a alma da nação, toda a energia vital. A capacidade de abstração, a seriedade do povo, tudo isso foi drenado para o comércio mundial, para a expansão militar e para a política institucional. Consequentemente, não sobrou uma única gota de energia para a filosofia profunda ou para a arte autêntica. O material destaca uma frase emblemática para descrever esse fenômeno. O poder imbeciliza.
É uma constatação pesada. Muito pesada. E o impacto disso é tão profundo que o documento descreve como a Alemanha, uma nação que outrora era reverenciada por toda a Europa como o povo dos pensadores e dos poetas, se transformou no que o Nietzsche chamou de Flashland. Com bastante ironia, inclusive. Flashland. Uma terra chata, uma planície. Um lugar sem elevações espirituais, sem montanhas intelectuais, focado apenas na expansão lateral dos seus negócios. Mas aí surge uma dúvida prática nessa engrenagem toda. Como garantir que essa mentalidade superficial se mantenha na próxima geração? Exato. Como se fabrica um ser humano focado apenas em produzir e consumir, sem questionar o vazio de uma vida plana? E é aí que a gente volta para a perna da educação naquele tripé. A escola deixou de ser o lugar para criar filósofos e pensadores e passou a ter uma única tarefa: fazer do ser humano uma engrenagem confiável. O desmonte da educação clássica é descrito de forma muito vívida no texto. Ele detalha como, sob a pressão dessa nova configuração industrial, a educação virou puramente um sistema mercantil. O objetivo primário das escolas e do ensino superior não era mais o florescimento da mente livre. Era o ensinar o indivíduo a suportar o cansaço, a rotina e o tédio em nome de um conceito moral chamado dever. Tem uma exploração muito interessante da palavra alemã Ochsen no texto, que é traduzida como ato de suar. Literalmente significa trabalhar como um boi, puxando o arado incessantemente debaixo do sol. A educação moderna foi reprogramada para ensinar os jovens a se afadigarem, a gastarem toda a sua energia vital até a completa exaustão. Apenas para atender às necessidades do mercado e ao progresso material do Estado. É de dar arrepios ler isso, porque o documento traz uma reflexão existencial que bate muito perto de casa hoje em dia. Bate na porta da nossa rotina. Com todo mundo esgotado, puxando o arado o dia inteiro, o trabalho se torna, nas palavras do texto, um doloroso atordoamento. Funciona como uma anestesia. As pessoas começam a usar o excesso de ocupação para fugir das grandes perguntas da vida. É o equivalente moderno de se orgulhar de ter a agenda completamente lotada de reuniões inúteis. E de responder e-mails de trabalho às 10 horas da noite de uma terça-feira, só para não ter que parar em silêncio no próprio quarto e pensar. O texto ilustra que, se você parar alguém focado nessa roda viva e perguntar para que você vive, a pessoa provavelmente vai estufar o peito e responder com o maior orgulho. Eu vivo para ser um bom cidadão, um comerciante de sucesso, um funcionário útil para minha empresa. As pessoas passam a ter orgulho de serem uma ferramenta. Se conectarmos isso ao quadro geral da civilização, a crítica ganha um contorno dramático. Fica muito maior que só o indivíduo. O argumento central é que essas nações trocaram a sua cultura, a cultura no sentido mais profundo de formação do espírito, por mero progresso mercantil e civilizatório. A promessa no fim do túnel educacional deixou de ser a sabedoria há muito tempo. Para conseguir sobreviver na selva diária de boletos e de consumo. O viés moral predominante na sociedade inverteu de uma forma assustadora. O indivíduo passou a acreditar que só tem valor real se for maximamente utilizável pelas empresas e pelo seu país. Aquele impulso primitivo e grandioso do querer crescer e da autossuperação foi asfixiado e substituído pelo mesquinho querer sobreviver. O que nos leva ao personagem final dessa grande tragédia filosófica, o verdadeiro ponto fora da curva em toda essa estrutura. O gênio. A figura do gênio é fascinante nesse contexto. O material não descreve o gênio apenas como uma pessoa que tira notas boas na escola ou que tem um QI super alto. Ele é descrito como um tipo metafórico extremamente raro na biologia humana. Ele é classificado como a máquina mais sublime que existe. E justamente por ser uma peça de engenharia espiritual tão complexa, é também a mais frágil. O gênio, nessa visão do texto, é aquele indivíduo que rompe a planície daquela terra chata. É quem ainda possui a vontade real de autossuperação e que se recusa a baixar a cabeça para a mediocridade do rebanho. A tragédia desse gênio está na reação quase imunológica que a sociedade tem contra ele. É como se a sociedade fosse um corpo e o gênio fosse um vírus a ser atacado. O texto evidencia que o gênio é uma ameaça existencial a esse sistema puramente utilitário. Ele não liga para os pequenos confortos burgueses,
Ele acha a moralidade do Estado extremamente limitante. E ele consegue enxergar através das ilusões diárias publicadas naqueles jornais de massa. Por desafiar abertamente a engrenagem, o documento menciona de forma explícita que os povos fazem de tudo para não ter grandes homens. A genialidade é barulhenta, ela incomoda. Ela desestabiliza a tão valorizada paz e o conforto do rebanho. É triste constatar que o destino dessas mentes não é a glória, que a gente imagina, mas a punição. A tese aponta que, quando esses indivíduos singulares surgem, eles são rapidamente esmagados pelas pressões sociais. São forçados a se melhorar, entre várias aspas, claro. Ou são punidos e simbolicamente crucificados para servirem de exemplo. Tudo isso para que a grande massa não se sinta inferiorizada e possa continuar vivendo na sua ilusão de grandeza. O que ganha aplausos sociais constantes são as virtudes inofensivas. O espírito comunitário cego, a moderação excessiva, a modéstia e a utilidade prática. Resumindo a ópera da nossa análise, o Estado e a indústria venceram a guerra cultural. Venceram de lavada. Convenceram milhões de pessoas de que ser uma ferramenta dócil, previsível e produtiva é o ápice da existência humana. E vale destacar um ponto crucial trazido pelo material. Essa decadência do espírito humano, segundo o autor, não foi um fenômeno restrito às fronteiras da Alemanha do Bismarck. Foi só o epicentro. Exato. Após o espalhamento da Revolução Industrial, o texto sinaliza que todas as grandes nações modernas adotaram esse mesmo modelo de achatamento cultural. Em maior ou menor grau, o sistema global como um todo passou a exigir que a busca por algo grandioso fosse sacrificada no altar da subsistência e do crescimento do produto interno bruto. A estrutura em que a gente vive não foi desenhada para que os indivíduos descubram o seu potencial máximo, mas sim para que sejam eficientes nas suas funções designadas. Que jornada densa que a gente fez ao longo desses minutos, hein? Sem dúvida, é muita informação para processar. Navegar por essas ideias é como levar um balde de água congelante direto no rosto. Mas é uma água que obriga a despertar. Não tem como negar. A gente teve a oportunidade de dissecar uma crítica impiedosa a um mundo que decidiu que o crescimento dos números numa planilha era mais importante que a elevação do espírito. Entendemos como a tão celebrada modernidade igualitária foi enxergada sob essa ótica que a gente leu, como um nivelamento por baixo, como uma verdadeira vingança contra a grandeza. Observamos o papel central da imprensa como um formador de rebanhos em larga escala. E como as escolas viraram fábricas literais de trabalhadores anestesiados pelo cansaço do dia a dia. Isso levanta uma questão importantíssima que serve como ponte direta entre o pensamento do século XIX e o nosso cotidiano. Analisar esse texto nos obriga a olhar para a estrutura das nossas próprias vidas. Qual é o propósito real que permeia o esforço gigantesco que a gente faz das 8 da manhã às 6 da tarde? Te gasta todos os dias, está direcionada para o nosso desenvolvimento como indivíduos singulares? Ou será que o adestramento foi tão sutil e tão perfeito que a gente existe alegremente apenas para manter a utilidade e o lucro de um sistema que sequer reconhece a nossa humanidade? Essa é a grande pergunta que fica ecoando depois de ler esse material. E para fechar esse nosso mergulho com uma perspectiva que vai além das páginas do texto, fica uma provocação. Tô pronto para ela. Se um filósofo lá no final do século XIX já estava tão horrorizado com a capacidade que os jornais impressos de papel tinham de padronizar opiniões, de destruir a individualidade e de fomentar um homem de rebanho passivo, Imagina só. qual seria a reação ao presenciar a arquitetura tecnológica atual que a gente tem nas mãos? É um paralelo assustador. Hoje, a gente tem plataformas digitais administradas por algoritmos hipercomplexos, criados não por editores de jornal que escolhiam manchetes, mas por verdadeiros engenheiros de atenção. Ferramentas programadas especificamente para agrupar comportamentos em bolhas totalmente impermeáveis. E para retroalimentar continuamente os nossos próprios vieses, varrendo qualquer pensamento independente e desconfortável para as margens. Convertendo a nossa capacidade de foco no produto mais útil e comercializável do planeta inteiro. A suspeita sombria que fica
é se a velha terra chata da época do Bismarck não evoluiu silenciosamente para uma imensa planície digital onde a gente rola o feed o dia inteiro. É uma reflexão pesada para a gente levar para o resto do dia. A busca contínua pelo conhecimento e pelas perguntas desconfortáveis continua sendo o nosso único antídoto contra isso. Um abraço para quem acompanhou a gente até aqui e até o nosso próximo encontro com os bastidores das grandes ideias.